Boa noite, pessoal. Estamos aqui na Baidene Studio. Já são 18 horas e 16 minutos na quarta-feira. E vamos aproveitar a calmaria da oficina para mostrar para vocês um carro. Um carro especial, um carro que até faz parte da minha história. Vou contar um pouquinho para vocês desse assunto. E esse carro é o Passat. O carro que eu aprendi a dirigir foi uma Brasília. Eu tinha meus 14 anos de idade. Meu pai me ensinou. Mas um pouco depois, ele trocou a Brasília por um Passat, um LS 83, um douradinho metálico, não me lembro o nome agora. E foi nesse carro que eu tive uma trajetória um pouco mais sem ter contato com o carro, já foi ali para 15, 16 anos, ficando mais próximo de tirar a habilitação. E aquele carro é um carro que eu punha para fora, lavava o carro. Eu consegui juntar um dinheirinho, coloquei um jogo de roda BIM no aro 13 no carro na época. Pintei a lanterninha com vitral. Então meu pai não deixava mexer no carro não, porque ele gostava de carro original. Mas com algum jeitinho ali, uma conversa, ele foi deixando eu curtir alguma coisa ou outra. Até porque eu não trabalhava, também não tinha dinheiro para comprar as coisas, né? E ele tinha que comprar as coisas para a gente colocar no carro, ele achava que era supérfluo. Mas a gente foi curtindo. Eu dirigia o carro com ele do lado, meu pai nunca deixou eu sair sozinho um carro menor de idade, nunca. E aí ia para lá, ia para cá com o carro, com esse Passat, ia até um sítio que tinha aqui perto de Montemor buscar minha avó. E essa foi o começo da nossa vida aqui em Indaiatuba de uma forma muito simples. E aí foi chegando 16 anos, 17, e eu com o Passat ali, né, curtindo com meu pai. 18 anos, tirei a habilitação, ele que me deu uma habilitação, que na época eu estudava. E aí vai o Dene começar a dar uma saída sozinho de carro, né? Com qual carro? Passat LS 83, douradinho metálico. E aí eu saí à noite com ele para dar uma volta aqui pela cidade. Para ir trabalhar ainda ia de ônibus, saía um domingo à tarde. Então eu usava o carro depois do horário que ele não usava. Mas no sabadão sempre estava dando uma lavada, um trato, eu sempre fui assim, né? E usava o Passat para sair. Aí cheguei aí para Campinas, para Salto, então é um carro que fez muito parte da minha história. Quando eu tinha meus 19 anos, eu comecei a trabalhar na General Motors. E foi onde eu comecei a juntar um dinheirinho ali, depois de 6 meses, comprei um Passat Pointer igual esse. Foi meu primeiro carro, um Passat Pointer igual esse. Comprei esse carro de um amigo, era um carro que já era aqui em Indaiatuba, foi tirado zero na antiga Ivesa, né? Indaiatuba Veículos S.A. E a gente via muito esse carro andando pelas ruas e ele caiu na mão de um amigo, né, já de infância. Um tempo depois ele resolveu vender esse carro. E aí eu falei, não, preciso dar um jeito de comprar. Fiquei conversando com ele, negociando com ele. Aí chegou um ponto lá que ele tirou as rodas do carro, que era 4 Orbital 14, tirou um alarme positron, para poder baixar um pouco o custo desse carro. E eu tinha guardado na minha casa um jogo de roda de Mercedes, aro 15, que eu comprei de um vizinho meu que facilitou os pagamentos e tal, e eu, antes de ter o carro, já ficava pulindo as horas no quartinho de casa. E aí, quando eu comprei esse Passat, tirei as rodas 14, entreguei para ele um sábado à tarde e coloquei as minhas Mercedes aro 15. E aí a coisa fechou, né? Aí tinha lá meu pai com o Passat dele e eu com o meu. Sabadão, os dois lavando o carro, passando uma cera. E aí eu tive uma liberdade maior, porque o carro era meu, saía, né, para passear com um carro que era meu, algo que eu trabalhei e conquistei. Uma curiosidade, eu fiz um crédito pessoal na época num banco GM, né? E eu ganhava assim, ó, R$750 e a parcela era 600. Sobrou dinheiro para colocar um pouco de álcool com meu lanche, só. Eram 6 meses de parcela. Eu venci as 6 parcelas e o Passat estava quitado. E aí eu fui curtindo. Naquela época, o Passat passou pela minha vida, mas aí a gente, menino jovem e tal, veio a chance de comprar um carro zero. E aí eu fui, né, até a Feira Livre do Automóvel na Anhembi, em São Paulo. E vendi meu Passat Pointer lá para uma pessoa e nunca mais vi esse Passat, nunca mais vi o carro, a pessoa, enfim. E aí fui trocando de carro, trocando, e o tempo passou e assim foi. Esse carro é um Passat que pisou aqui na oficina em 2020,
um amigo de Goiânia comprou esse carro. Ele tem 14 mil e poucos quilômetros rodados. Quando ele chegou aqui, a ideia do comprador era polir, era dar um trato no carro e que ele fosse para a casa dele. E quando ele pisou aqui, já me deu um gelo. Olhei para o carro olhou para mim e falei, puxa vida, mano. É o carro, hein? E aí, eu acabei, né, avaliando o carro para ele. Mesmo com essa quilometragem, ficou muito mal guardado. Então ele teve bateria que ali estourou e manchou o paralama, ele tinha risco, tinha uns piquezinhos de pedra, tinha vários detalhes de pintura. Foi onde a pessoa que comprou ele falou, Deni, vamos pintar esse carro inteiro, a gente faz um trabalho no cofre, a tapeçaria só lavou, eu voltei até borracha, pestana, tudo no lugar, porque era um carro realmente com essa quilometragem, porém com pintura velha. Beleza, fiz o carro, fui embora para casa, dava uns passeios com ele para testar ali, antes de entregar, e ele partiu. Passou um tempo, vem esse amigo de Goiânia e fala, eu quero vender. Aí eu falei assim, puxa vida, né? Quanto você quer no carro? Ele colocou o preço lá, naquela época, investindo aqui na oficina e tal, eu falei, não vai dar. E o carro passou de novo aí pela minha mão, praticamente, e foi para um outro amigo de São Paulo. Passou mais um tempo, esse amigo de São Paulo chegou, Deni, vou vender. Sempre as pessoas retornam à oficina perguntando sobre, dá para você ajudar a vender o carro e tal, enfim, o criador acaba vendendo o carro. E aí essa pessoa colocou um preço no carro que naquele momento eu conseguia comprar. Eu falei, dá para fazer umas parcelas? Dá para fazer umas parcelas. Eu fui e acabei comprando o carro. Esse Passat aqui é meu. E eu quero mostrar para vocês um pouco desse belíssimo Pointer 88, preto Onix, ar-condicionado, com roda de Mercedes. Bom, pessoal, então temos aqui um Passat Pointer 88, preto Onix, ar-condicionado. A cor preto Onix é uma cor muito legal, ela foi muito assim, muito bacana, muito emblemática lá nos anos 80, né, anos 90. E todo mundo gosta muito quando fala, poxa, que cor que é? Preto Onix. Pô, essa cor é legal, bacana, isso, aquilo, né? E eu coloquei as rodas de Mercedes aro 16 do caso aqui, 5 furos. Notem que elas são 5 furos. Elas são originais, uma Mercedes. Eu consegui esse jogo de roda. Anda com uma flange que transfere de 4 por 100 para 5, 120, alguma coisa assim. E os pneus 195 45 16 Pirelli P6. Dei uma quedinha na altura dele aí para ficar bonitinho, para relembrar o meu Pointer que eu tive naquela época. O Pointer 88, ele tem os frisinhos vermelhos né, fazendo a volta toda do carro. Até o 87 não tem. As faixas debaixo da porta prata, porque o carro é preto. Então o Pointer dependia muito da cor externa da carroceria. Ou você tinha uma faixa preta ou uma faixa prata. Essas faixas que tem aqui embaixo, que deu uma bela de uma identidade para o Passat. E esse emblema GTS Pointer colado no borrachão traseiro. O Passat Pointer tinha todos os frisos pintados na cor preta de fábrica, era um carro frisado, que nem a gente falava naquela época lá. Essa faixa que existe na cintura do carro, todos os carros são preto fosco. No caso desse carro, acaba dando uma misturada com o carro, porque é um carro escuro. Na traseira, ele saía com o emblema Volkswagen, ok, normal, que era um padrão daquela época, e esse emblema Passat 1.8 Pointer, que esse Pointer também dependia da cor do carro. Um carro escuro, o Pointer prata. Um carro claro, o Pointer preto. As lanternas frisadinhas que tinha na época, né? Então, por fora, ele tem essas características, o 88 tem essas características que marcam aí o frisinho vermelho, alguma coisa desse gênero aí. Na frente do carro, nós temos um Passat como se fosse um Village, os piscas é igual. Eu digo como se fosse um Village porque a diferença de um Village é o frisinho vermelho, esse emblema escrito 1.8 na grade, nada mais. Então ele tinha umas diferenças sutis ali por fora, em relação à versão mais básica, mas quem via já falava, é um Pointer. E ele é um carro que ficou aí
muito marcado na época dele, muito mesmo. Quem anda de Passat e dirige Passat sabe que ele tem uma carroceria bacana em termos de porta-mala, ele tem ali um espaço interno legal, ele é um carro muito, muito estável. Passat é muito estável. Na época de marcas e pilotos lá, existiam vários Passats na pista correndo, então ele é um carro muito agradável, a dirigibilidade dele, então ele marcou muita história. Então o Pointer, né, o Passat Pointer é um carro que, com certeza, quem viveu essa época, os anos 80 e 90 aí, era um carro muito legal, um esportivo, era um status, tinha toda essa relação com o Passat Pointer. Bom, convido vocês para nós dar uma olhada na interna desse carro. Notem como ele é novinho, novíssimo na verdade. Né? Aqui dentro ele é todo original, todo original. Quando eu fiz a pintura no carro que eu falei no vídeo, eu desmontei esse carro por dentro para lavar as capas dos bancos, tudo que era dele voltou para o lugar. O volante, né, tem uma textura ainda muito marcada, então isso prova que o carro realmente tinha essa quilometragem e é uma realidade dele. Então o Passat Pointer, ele vinha com esse console, com os dois reloginhos, um voltímetro e um que é temperatura de óleo. Eu coloquei um Pioneer de época aqui, que é outra coisa que eu tinha no meu carro também. Ele tem essa alavanca de marchas, que é uma alavanca aí clássica do Passat dos anos 80. O volante desse carro já era um volante igual do Santana, que eu acho que fica diferenciado do 4 bolas, que equipa a linha dos esportivos similares a esse carro, inclusive até o Passat 87. Então 88 leva esse volante, né, já com essa buzina grande, essa textura bem gravada do aro do volante, o painel do carro, né, 220 por hora, igual ao do GTS na verdade. Os forros de porta dele, que tinha esse tecido, né, esse detalhe, foi muito feliz o design da Volkswagen em fazer esse detalhe, esse tecido com corvinha, a parte lisa que acompanha a lateral do recaro. O alto-falante na porta com uma telinha quadrada, que é um charme bem legal também. O ar-condicionado, o painel de controle do ar-condicionado, né, era esse daqui. Esse carro tem ar de fábrica. Então, essas eram as principais características do Pointer em termos de painel. Os bancos dele já vinha com esse tecido arpoador vermelho. Essa parte lateral é o mesmo que equipa o Gol GTI. Até o 87 era um tipo de grafismo de banco. 88 em frente, outro grafismo. Outra coisa muito legal que o Passat tinha era os encostos de cabeça no banco traseiro. Então ele é um carro que na época era bem moda, assim, 4 encostos de cabeça. Porém um carro 2 portas, né? Então o Santana, outros carros mais de luxo, assim, eram carros que tinham encosto de cabeça atrás. Porém o Pointer veio com essa novidade. E também outra coisa exclusiva legal que tinha na época era o descansa-braço no meio do banco, né? Isso aqui era outra coisa muito charmosa, muito elegante nos carros. Aí você tinha, olhando o carro por fora, as 4 cabeceirinhas aparecendo, assim, formava uma coisa muito, muito harmoniosa, muito legal. Então, assim, por dentro, esse é o Passat, esse é o Pointer do Dene aqui. Bom, pessoal, temos aqui o powertrain do Passat, um motor 1.8 a álcool, um câmbio 5 marchas, muito parecido com a mecânica do GTS. O que muda aqui no compartimento do motor é o radiador, que o radiador do Passat tem um tamanho diferente. Ele tem o reservatório de expansão, a tampa é aqui, ao invés de ser acoplada na caixa de roda como é do Gol. Algumas características, tipo uma buzina aqui, uma buzina lá embaixo. Temos o reservatório de partida frio. Temos essa capinha, os passateiros vai lembrar, hein? Essa capinha de plástico que cobria a bobina, era presa aqui no distribuidor com enforca-gato, aqui uma cintinha plástica. Era assim, o Passat era e é assim. Ele tem uma performance legal, 1.8 álcool, andar gostoso, nesse conjunto do Passat que eu falei, fica muito bom. E na época que nós fizemos o trabalho em questão, optou-se por tirar o motor, o câmbio, tudo dele, descer esse conjunto todo, fazer as encaixes, fazer as pinturas eletrostáticas. Como eu disse, esse carro teve algum problema com a bateria, vazou.
danificou todo o cofre, não seria conduzente deixar daquela forma. Então optou-se por tirar e fazer esse trabalho de embelezamento, digamos assim. E aí ficou esse cofre do motor que, como eu costumo dizer, né, é legal e é bonito um carro quando você abre o capô, olha por baixo, por fora, ou seja, um carro todo com cara de novo. Então esse foi o trabalho feito no meu Passat Pointer, né? Sem mais novidades para mostrar para vocês aí, o nosso 1.8 AP álcool, um motor bem considerado e curtido pela galera toda aí. Pessoal, e tem uma mensagem importante hoje para deixar para vocês. Por que eu resolvi mostrar esse Passat, o meu Passat? Eu contei no começo desse vídeo a história do Passat, o Dene e o senhor Merindo, que foi o meu pai, é o meu pai. Na verdade, hoje ele já está em outro plano. Mas tem uma correlação com tudo isso daí. Nós estamos se aproximando do Dia dos Pais, na verdade os pais é amanhã. E eu queria, por isso que eu trouxe esse carro, para a gente fazer o vídeo, falar um pouco do Pointer, contar um pouco da minha história, minha correlação com o Passat. E nessa correlação, com certeza, teve o meu pai no meio, né? Que me ensinou bastante detalhes de como dirigir bem um carro naquele Passat, que eu limpava aquele Passat no final de semana. Mais à frente um pouco eu veio meu primeiro Passat, nós tínhamos 2 Passat em casa. Então o Passat ele faz parte da minha história também. E meu pai, que de certa forma influenciou esse contato com dirigir um carro, cuidar de um carro no Passat. Então por isso que eu resolvi mostrar esse carro para vocês hoje, levando essa mensagem, essa coisa gostosa que aconteceu na minha vida. Uma relação entre o homem e a máquina, que marcou muito minha memória e não tem como esquecer. Então eu queria desejar para vocês um feliz Dia dos Pais. Vai lá, dá um abraço no seu pai, curte ele, almoça com ele, que é uma coisa muito legal a ser estimada. Um abraço para todos, valeu! Falando do Passats e Passats na vida do Dene, eu fiz um Passat, um Village 83 verde, igual ao quando eu usava o carro do meu pai. E esse carro, uma pessoa contratou o trabalho e foi lá no comecinho da Baidene. E esse carro, eu comecei o trabalho nele e a pessoa num dado momento parou de pagar. E eu continuei, né, fazendo o carro por mais um tempo e eu não aguentei, porque as finanças naquela época eram muito apertadas para a Baidene Studio. Início, muita batalha, aquela coisa toda. E aí o dono do carro falou, eu não tenho dinheiro para te pagar, você pode ficar com o carro para você se você quiser. Eu falei, mas o carro não é interessante, eu preciso de dinheiro para movimentar a oficina, não é legal. Esse carro, um amigo de Curitiba, falou, eu compro ele. Negociamos lá, isso, aquilo, passou o documento, ele bancou para continuar, acabamos o Passat. Ele ficou lá em Curitiba um tempo, depois ele foi vendido por um amigo, frequentador da oficina da Bahia. Esse amigo, sabendo da história do Passat, no dia 11 de agosto de 2019, armou uma situação toda com a minha esposa e mandou o Passat de presente para mim. E aí, no dia do meu aniversário, eu acordo de manhã, era um domingo, a minha esposa falou, tem um presente para você lá fora. Eu falei, um presente lá fora? Eu falei, o que será que não cabe aqui dentro de casa, né? Um cavalo, uma girafa, né? O que será que é, né? Quando eu espirei pela janela, tinha uma capa e eu consegui ver as rodas que tinha nele, que eram as Le Mans na época. Eu vi a silhueta do carro, fui lá descobrir o carro, minha esposa me acompanhou, e era o carro que eu tive um contato no começo negativo, né? Porque houve aquele lance de o carro gerar um certo prejuízo para a Baidene na época, e era ele, estava lá de volta para fazer parte da história do Passat na minha vida. Love Miami.